Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Que desafio era esse? De que se alguém o vencesse, um gigante de 2,90 metros de altura, para Davi que é pequenininho, baixinho, para o exército de Israel que estava morrendo de medo dele, ele era um homem de batalha terrível, gigante, ninguém vencia aquele homem. E aí ele desafia o exército de Israel, o exército de Deus, dizendo: se alguém me matar, se alguém me enfrentar e vencer, eu vou deixar o exército do povo de Deus em paz. E aí, esse é o que ele está falando. E aí no verso 24 diz: quando os filisteus viram Golias, começaram a fugir apavorados. O povo tinha medo dele ou não tinha? Até eu, se estivesse lá, saía correndo. Você está doido? E aí no verso 25 diz: vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele saiu todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma das suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar É uma grande bênção, não é? Casar com a filha do rei e ainda ser isento de impostos. Quem queria ser isento dos impostos aí? Oh, glória, né? É bênção. Então Davi perguntou aos soldados: quem estava por perto? O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi vem cumprir uma missão: trazer marmita para os seus irmãos que estão na guerra, certo? E aí, chegando lá, ele vê Golias saindo das fileiras de guerras e desafiando o exército do povo de Deus, o exército de Israel. E aí ele vê aquele desafio e um alerta acende na mente de Davi. Algo acontece com Davi e chama a atenção dele. E aí ele vai até os soldados e pergunta para os soldados: o que acontece? O que vamos receber se vencermos esse gigante? E aí o pessoal que está ali junto dele começa a falar: quem vencer vai casar com a filha do rei e vai ser isento de impostos. E aí Davi desperta ali algo muito especial. E eu quero chamar a atenção para nós nesse momento. Alguém já disse e é verdade: existem 2 momentos muito especiais na nossa vida. O primeiro momento é quando nascemos. E o segundo é quando descobrimos o porquê nascemos. E aí Davi, nesse momento, acende um alerta na vida dele: por que eu nasci? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que eu estou aqui? E aí Davi começa a perguntar o que ele vai receber. Algo está mudando dentro de Davi, é ou não é verdade? Ele está se enxergando como alguém capaz de vencer aquele gigante, como alguém capaz de cumprir aquele desafio. Ei, por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Deus tem um propósito muito especial na nossa vida. Nós nascemos para este propósito, uma missão muito especial. E que missão é essa? Ser parecidos com Cristo. E levar o máximo de pessoas a serem parecidas com Cristo. A diferença está na nossa vocação. Como que nós vamos cumprir isso? Nós tivemos aqui o ministério de louvor, certo? Eles estavam adorando a Deus na vocação deles, levando vocês para mais perto de Deus e assim capacitando vocês para levar mais pessoas para perto de Deus. Estavam aqui os obreiros, os irmãos da porta, e agora estou eu aqui, vocês aí, cada um na sua vocação. Deus tem um chamado e um propósito para a sua vida. Ei, desperte para esse propósito, porque não tem nada mais ruim na vida de que você não entendeu por que você está aqui, de você não entender o seu propósito. Então, se você até hoje não entendeu o seu propósito, busque em Deus, porque Ele tem um propósito muito especial para a sua vida. E aí,
algo me chama a atenção para o tópico 2. Nós temos duas opções diante da batalha, diante dos desafios da nossa vida. E que opções são essas, pastora? A primeira: ou deixamos o gigante da batalha nos derrubar, ou permitimos que o gigante que tem dentro de nós, aquilo que o Senhor nos criou para ser, vencerá. Existia um gigante, Golias, amém? Mas existia um Davi que permitiu um gigante nascer dentro dele, dizendo: eu sou capaz de derrubar esse gigante e vencer essa batalha. Ei, cadê o gigante que está nascendo dentro de você aí? Se levante! Deixe esse gigante nascer, jorrar dentro de você, mulher de Deus, homem de Deus, mas não se deixe prostrar por diante da batalha, mas seja aquele que vai vencer a batalha. Existe um gigante dentro de mim, existe um gigante dentro de você, e você precisa colocar ele em pé, você precisa dar vida a ele. Porque senão o gigante da adversidade, da batalha, da frustração, da traição, de tantas frustrações que nós vivemos nessa vida, vai te prostrar. E eu me lembro de uma situação que eu enfrentei no meu ministério, já sendo pastora, diante de um atendimento. E eu estava aconselhando aquele casal, mas aquele homem não queria um compromisso real com Deus. Ele estava fazendo coisas muito erradas. Estava traindo a pessoa amada da sua vida. E aí essa pessoa descobre de uma forma não muito legal. E esse homem tenta jogar essa pessoa contra mim como pastora. Só que ele se lascou. Por quê, pastora? Porque um gigante nasceu dentro de mim. De uma mulher de Deus, de uma mulher de oração. De uma mulher que diz: ei, eu não estou fazendo nada de errado. O que eu fiz está certo diante da palavra, diante de Deus. Então eu não vou deixar o gigante me atormentar, o gigante me apavorar. Eu vou me colocar na minha posição. E eu comecei a orar. Agora vai ver. Agora vai ter. E eu orei, incansavelmente eu orei: Senhor, traz a verdade à tona, Senhor, traz a verdade à tona. E para a glória de Deus a verdade veio, e toda mentira caiu por terra. Mas se eu me prostrasse diante daquela afronta, diante daquela adversidade, dizendo: não tem jeito, eu vou ficar como mentirosa, eu era mentirosa. Não se acomode, mas deixe o gigante nascer dentro de você. Pastora, me injustiçaram. Pastora, me traíram, me decepcionaram. Não importa o que fizeram com você. O que importa é que Deus te criou para ser e o que há dentro de você. Há uma ferramenta poderosa dentro de você para vencer as batalhas, as adversidades, as afrontas de Satanás. E aí Davi percebe esse gigante que tem dentro dele. Davi percebe e diz: não vai ser o gigante que vai me derrubar, mas vai ser eu que vou me colocar diante da presença do meu Deus Todo-Poderoso e vou derrubar esse gigante. Quem mais aqui vai derrubar gigantes nessa noite? Dá glória a Deus. Então, num ato de fé, se coloque de pé. Deixe esse gigante nascer dentro de você. Senhor, há homens e mulheres se posicionando de pé aqui nessa noite. Oh, que o gigante que há dentro deles, o propósito a qual o Senhor o criou para ser, desperte nessa noite. Que o gigante não derrube eles. Que as adversidades não derrubem eles. Mas que eles derrubem todos diante da tua presença. Eu habilito a cada um deles na tua presença, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Há um gigante que foi despertado em você, mulher de Deus. Há um gigante que foi despertado em você, homem de Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. E aí, Davi desperta esse gigante dentro dele. Algo começa a acontecer na mente dele, uma metanoia começa a acontecer. E o que é essa metanoia, pastor? É essa mudança
de pensamentos negativos por pensamentos vitoriosos. Deus nos criou para ser mais que vencedores sobre todas as coisas. Pastora Vanessa muito foi usada por Deus para ministrar pela manhã, dizendo sobre sermos filhos ou escravos. O diabo sempre vai querer escravizar a nossa mente, dizendo que nós não podemos, que nós não somos capazes, que nós não temos direito, que a vida nos proporcionou isso e que nós temos que aceitar. Não. Nós precisamos viver essa mudança de mente, amém? E aí no verso 28, o irmão de Davi chega perto dele. E quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. E aí no verso 29... o que eu fiz agora, disse Davi, só fiz uma. Davi está diferente agora. Davi não deixa o irmão dele dizer para ele que ele não é capaz. A mente dele já mudou. Algo já começou a acontecer dentro dele. Ei, na hora que você decidir algo de mudança na sua vida, alguém vai chegar furioso para te afrontar, para te acusar, para zombar de você. Eliabe, irmão dele, homem de guerra, chega para Davi e diz: quem é você, Davi? Vai cuidar daquelas pouquíssimas ovelhas que você tem para cuidar? Some daqui, aqui não é para o teu bico não. Mas Davi não se... Davi não se ficou com medo não. Davi fez o quê? Olha o que diz aí. O que eu fiz agora? Enfrentou. Quantas vezes nós não enfrentamos aquilo que nós precisamos enfrentar? Tem que enfrentar com a ousadia de Deus. Eu não estou dizendo para você ser desrespeitoso. Eu não estou dizendo para você faltar com respeito. Eu estou dizendo para você que tem hora que você vai precisar se posicionar como homem e mulher de Deus. E vai precisar se levantar. Como Davi se levantou. Dizendo: ei, chega. O que eu fiz demais? Eu só fiz uma pergunta. A gente precisa se posicionar como homens e mulheres de Deus. José quase morreu do coração ali, mas o teste funcionou. Tá bem, né, Zé? Glória a Deus. Porque a gente precisa se revoltar. A gente precisa dizer: ei, chega! Eu não fiz nada demais. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. Eu tenho me posicionado como tal e eu não vou aceitar essa afronta. Está na hora de se levantar. E aí Davi se levanta e decide viver essa metanoia, essa mudança, essa transformação de mente escrava para uma mente vitoriosa em Deus. E aí ele diz: chega! Chega de acusação, chega de zombaria, chega de viver prostrado por aquilo que eu não mereço. Ei, chega, chega. Deus está dizendo para você hoje: chega. Está na hora de você se levantar. E aí Davi começa a viver essa metanoia. Ei, Deus tem metanoia para mim e para você nessa noite. Deus tem transformação. E aí no verso 29, ele diz: o que eu fiz agora? Disse Davi: só fiz uma pergunta. E aí Davi ousadamente, no verso 30 diz: então foi até outros soldados e fez a mesma pergunta e recebeu a mesma. Davi começa a agir diferente. Começa ou não começa? Esse é o propósito da metanoia. Esse é o propósito de renovarmos a nossa mente. E aí, eu quero falar um pouco do tópico 5. Qual que é a ideia da metanoia, pastora? O que significa metanoia? Metanoia, ela vem da palavra original grega. E quando é traduzida essa palavra grega, metanoia,
para o português, ela vem como arrependimento. Então, quando lá na tradução grega da Bíblia se traz para a tradução para o português, a palavra metanoia, que é metanoia, ela traz a transformação para o arrependimento. Então, o primeiro passo para você viver uma metanoia é você se arrepender do que você está vivendo. Eu me arrependo. Eu não quero viver isso, não. Se eles querem viver, problema deles. Eu não vou viver. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Porque Eliabe não queria viver. Os irmãos de Davi não queriam viver, mas Davi queria viver. E talvez muitas pessoas que te cercam não queiram viver. Não tem importância, viva você. Porque depois que você viver, todos que estão à sua volta também vão viver. E aí, o primeiro passo é se arrepender. Se eu estou fazendo algo errado, para eu mudar, eu preciso me arrepender para viver esse algo novo. O segundo passo para eu viver essa ideia de metanoia é mudar de direção. Todo mundo está indo para aquela direção. Medo do Golias. O Golias vai vencer todo mundo. Não tem jeito, é um gigante de 2,90 m, homem de guerra, desde a sua juventude, já derrotou muitos do exército de Deus, não tem como vencer ele, todo mundo está nessa direção. E aí Davi diz, eu quero viver metanoia, eu vou mudar de direção, eu vou para outra, eu vou para a direção que Deus tem para mim. Ei, Deus não te chamou para andar com a multidão, Deus te chamou para ser a diferença na multidão. E aí Davi entende essa metanoia e diz, eu vou mudar de direção, não adianta. Vocês podem colocar isso na mente de vocês, que vocês não são capazes. Mas eu decidi, eu me arrependi. E eu vou ter um novo estilo de vida. E aí ele muda de direção. Ele vai contra tudo aquilo que todo mundo está falando. E vai a favor de tudo aquilo que Deus está dizendo para ele. Tem hora que você vai ter que deixar muitas pessoas para ver o que Deus está dizendo para você. Mas viva. E aí, o outro passo é mudar a mente. Ele está no processo agora de mudar a mente dele. Ei, nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos colocar o óculos da fé. Aquela visão de transformação. A Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Sabe por quê? Quando a gente enxerga algo, a gente não está enxergando apenas com os olhos, mas a gente está enxergando com todo um complexo e que vai para a nossa mente. E aí se torna numa visão daquilo que nós cremos. Eu estou vendo aqui um pão, então eu creio que isso é um pão. Eu começo a crer, a crença. E talvez você, na sua mente, se permitiu usar óculos negativos, de frustrações, de decepções. E a sua realidade da vida, você só consegue enxergar com dor. Você só consegue enxergar com frustração. Você não consegue enxergar diferente. Mas Deus está te convidando hoje a colocar os óculos da fé e começar a enxergar sem dor, sem sofrimento, mas uma visão de milagres e mudança de vida. Nós temos duas opções na vida. Ou a gente abraça a frustração, ou a gente abraça a esperança. Não dá para abraçar as duas coisas. Ou você abraça a esperança, ou você abraça a frustração e se começa a enxergar através disso. Se eu abraço a esperança, a frustração cai por terra. E eu começo a enxergar que há um milagre de Deus para a minha vida. Mas se eu abraço a frustração, eu começo a enxergar só frustração. Eu começo a enxergar que não tem jeito, que não adianta, que eu sofri demais, que eu passei por muitas coisas e todos nós passamos. A diferença está em quem nós vamos escolher abraçar. É aquela história da vidraça da vizinha. Enquanto a vizinha estava com a sua vidraça suja,
ela só enxergava sujeira. E ela olhava para a vidraça da vizinha e dizia: que vizinha porca. Ela não limpa a vidraça dela, onde se viu? E aí um dia, essa mulher decide limpar a vidraça dela. E quando ela limpa a vidraça dela, ela fala: meu Deus, a vizinha limpou a vidraça? Não, foi ela que limpou, que nunca tinha limpado, só estava falando mal da vizinha. Ei, a mesma coisa são os nossos óculos. Se a gente colocar óculos embaçados, óculos com sujeira, com ódio, com traumas, com frustrações, nós vamos conseguir enxergar isso nos outros. Mas quando nós colocamos o óculos da fé, a nossa mente começa a mudar. Ei, vamos mudar. Vamos colocar o óculos da fé. Eu passei por muitas coisas na minha vida e já compartilhei aqui meu testemunho de vida. Eu podia ter me agarrado e me abraçado com as frustrações e decepções, mas eu decidi me abraçar com a esperança e tornar da minha dor uma ferida fechada, mas um ministério aberto para que Deus fosse glorificado. E não só eu fosse transformada, mas todos aqueles que me ouvissem através do meu testemunho. E quem é você? O que você decidiu? Metanoia ou continuar do mesmo jeito, da mesma forma? Enxergando com a mesma realidade, com a mesma perspectiva de vida. Minha família foi miserável, você é miserável. Ah, não tem jeito, todo mundo na minha família separa, então também vou separar. Ah, porque eu cresci num lar onde pessoas diziam, não expressavam amor, não expressavam carinho. Se a gente quiser, a gente pode dar 1000 desculpas. E John Markson, muito usado por Deus, diz: quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Ei, pega as desculpas hoje, joga no lixo. E fica com a esperança de Deus para a tua vida, aonde pode mudar toda uma realidade, não somente a sua, mas de todos aqueles que estão à sua volta. E Davi escolhe mudar a mente dele. Ele decide viver esse estilo de vida, essa mudança. Ele decide: eu vou ser usado por Deus. Eu vou pegar todas as afrontas, vou jogar no lixo e vou abençoar todos aqueles que estão à minha volta. E aí, metanoia também tem a ver com mudar de propósitos que anteriormente tinha e agora não os queremos mais. Talvez você tinha muitos propósitos errados na vida. E aí você conhece esse Deus Todo-Poderoso. E Ele diz para você: pega esses propósitos e troca por milagres. Troca por milagres na sua vida, por bênçãos. Ei, joga os propósitos antigos, velhos, ou até mesmo aqueles propósitos, sugestões de Satanás para a sua vida. E começa a viver algo novo, uma metanoia, amém? Metanoia tem a ideia de substituir, de ressignificar aquilo que já passamos e enfrentamos. O que você precisa ressignificar na sua vida hoje? Quem você precisa abraçar, a esperança ou a frustração? Eu queria convidar o Paulo. Paulo, vem aqui. Que número você calça, filho? E o Marcelão? Ah, é ótimo. Vem aqui. Senta aqui, Paulo, no degrau da escada. Tá pegando o Paulo aqui, filho? Tira seu sapato aí, por favor. Marcelão, senta ali do outro lado. Tira seu sapato. Dá aqui o seu sapato. É 41? 40 o Paulo calça. Jesus. Brincadeira, brincadeira. Tira esse aqui, Marcelão. Esse aqui, ó. Esquerdo. Você calça? 43. Ótimo. Pode calçar. Pode calçar, Paulo. Tá bênção aí?
E aí, Marcelão? Tá apertado só um pouquinho no dedão só. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Não, fala a verdade, está apertado, está doendo. Não, tá doendo muito. Todos os dedos do pé. E aí, Paulo, tá confortável? Tá parecendo um saco. Tá gostoso? Tá bem confortável. Tá fácil de andar, de caminhar? É, sim. E o que é esse exemplo, pastora? Esse exemplo são situações que nós passamos e enfrentamos na nossa vida. É como calçar um sapato apertado, que não nos serve mais. A mágoa não serve mais, o ódio não serve mais, a frustração não serve mais, a falta de perdão não serve mais. Mas aí o que a gente faz? A gente decide calçar e continuar andando com dor, com bolha, com sofrimento. Enquanto Jesus vem para nós e oferece: eu tenho um sapato folgado, delicioso para você calçar. Um calçado onde a dor não existe mais, a frustração não existe mais, a traição não existe mais, mas existe uma vida chamada transformação, aonde você pode pegar a sua dor e ressignificar tudo aquilo que você passou e enfrentou. Qual é a sua decisão hoje? Continuar calçando esse sapato apertado que dói? Ou colocar esse sapato que Deus tem para você, de ressignificar algumas coisas, de fechar algumas feridas e pegar essas feridas e tornar um ministério aberto por Deus? Um ministério onde você é transformado, onde você é curado e você é usado para transformar muitas vidas aonde você estiver. Você pode dizer para aquela pessoa: eu já passei por isso, foi difícil, doeu, me apertou, meu pé machucou, eu achei que já não conseguia mais andar, ia desfalecer no meio do caminho. Mas chegou uma hora que eu decidi jogar esse sapato velho, essa mentalidade antiga, esse sofrimento que eu passei no lixo. Joga fora aí, pega, tira, joga para lá. E calçar um novo sapato, o sapato que Deus tem para mim. Ei, quem é você hoje? O que vai jogar fora? Ou o que vai calçar o novo de Deus? A gente tem o poder de ressignificar algumas coisas na nossa vida, de continuar com a dor, com o sapato apertado, ou de dizer: eu vou pegar essa dor e vou transformar num sapato confortável, num sapato espaçoso, num sapato gostoso, onde não me aperta, onde não me machuca. A decisão é minha e sua, amém? Obrigado, irmãos, por ter ministrado junto comigo. E aí, quando a gente substitui e ressignifica algumas coisas, a gente vive o quê? Uma mudança na forma de pensar e agir. Quando você muda a sua forma de pensar, você começa a agir diferente, a ter atitudes diferentes. Tem pessoas que estão voltando para o mesmo erro, sabe por quê? Porque não muda a forma de pensar. E o futuro, ele está muito perto de nós, dizendo que pessoas só vão vencer se elas se autorizarem a mudar a forma de pensar, de agir. Quem conhece pessoas com mentalidades antigas, que não muda, é daquele jeito, acabou? Quantos de nós? Mas será que nós não estamos assim? Será que nós não somos essas pessoas com mentalidade antiga? Não se permite crescer em Deus, não se permite prosseguir, não se permite avançar, continua com a mesma vida, não faz nada para mudar. O nosso pastor muito bem foi usado por Deus para dizer: não dá para ser acomodado se quer viver metanoia. Aí a pessoa não estuda, a pessoa não se capacita e quer culpar Deus porque a porta do emprego não abre, porque não é promovido na empresa. Não, está na hora de mudar. Mudança de vida gera mudança de comportamento, mudança de pensamento gera mudança de atitudes. E Davi começa a mudar.
a ressignificar algumas coisas na vida dele, amém? E aí o verso 30, ele fala que ele não parou, mas ele foi perguntar para alguns soldados novamente, porque ele estava disposto a mudar. Ele estava disposto a dar um novo significado para a vida dele. Não mais um pastorzinho de poucas ovelhas, mas aquele que venceu o gigante. Amém? E aí o verso 31 diz: alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamar. E aí Saul manda chamar Davi. Quando você decide mudar de verdade, Deus move o coração de quem Ele quiser em teu favor. Ele está mudando o coração de Saul para um pastor de ovelhas e não para homens de batalhas e de guerras. Aos olhos naturais parecem loucura, parece ou não parece, mas para o nosso Deus não. Ele traz uma mudança de mente e Ele faz com que o Senhor incline o coração de quem for em favor dele. E aí Saul, o rei, manda chamar Davi. Davi, vem cá. Os soldados falaram que você estava perguntando quem era esse filisteu incircunciso que estava afrontando o nosso Deus, que vinha contra o exército de Deus. Vem aqui que eu quero falar com você. E aí no verso 32, Davi chega para falar com Saul. E diz, Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a Ju? Saul está indo contra Davi? Não, ele só apenas está se preocupando e orientando Davi, dizendo: você é um rapaz muito novo. Ele já é homem de batalha desde muito novo, você é jovem, você não tem experiência. Mas aí Davi pega as experiências da vida. Sabe aquelas experiências que eu e você passamos e muitas vezes nós não entendemos porque passamos por aquilo, porque enfrentamos aquilo na nossa vida? E aí Davi diz para Saul, verso 34, Davi porém insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com um cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso e farei mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Aqui Davi decide prosseguir. Muitas vezes eu e você passamos por coisas na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Davi passou por muitas lutas, leão, urso, adversidade, e venceu. E nós também vencemos, porque senão não estaríamos aqui hoje. Ei, você venceu. Você está aqui hoje na maior oportunidade da sua vida, de receber a palavra e de ressignificar muitas coisas, e de pegar tudo isso que você venceu, todas as lutas e batalhas que você passou, e fazer, sabe o que? Um alicerce para você continuar e não desmoronar, mas chegar aonde Deus quer que você chegue. Pega todos esses alicerces, coloca diante de você e continue prosseguindo. Davi faz isso. Ele diz para Saul: Saul, eu quero dizer para você que você está achando que eu sou inexperiente. Não sou não. Eu sou um pastor vitorioso. Quando o urso vinha atacar as minhas ovelhas, eu mesmo ia e combatia o urso. Quando o leão vinha, eu não saía correndo não. Eu ia lá e rasgava ele no meio. Esse filisteu está afrontando não a mim, mas o meu Deus. E pelo meu Deus eu vou e vou vencer. Ei,
sabe as pressões da vida. Transforme essa pressão em oração. Quanto mais pressão, mais oração. Quanto mais pressão, mais oração, porque mais Deus vai te capacitar. Mas tem gente que prefere não orar. Tem gente que prefere não buscar. Tem gente que prefere ser sucumbido pela pressão. Todos nós temos pressões. Todos nós passamos por lutas. Todos nós temos dificuldades. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um com a sua dor, cada um com a sua luta, cada um com a sua adversidade. Mas nós podemos pegar todas elas e tornar num alicerce forte para conquistar aquilo que o Senhor tem para nós lá na frente. Não é momento de parar. Não é momento de desistir. Ei, Deus está dizendo para mim aqui nessa noite que tem pessoas querendo desistir. E Deus está dizendo para você, não é para desistir. Porque se você desistir, você vai ser derrotado por esse Golias. No começo pode ser até bom. O pecado tem esse prazer, é ou não é? Ele é bom, ele é gostoso, mas chega uma hora que você acabou com a tua vida. Tem pessoas que entram no pecado não querendo entrar, dizendo, vai ser bem rápido a minha passagem ali. Eu só vou entrar um pouquinho e na hora que eu quiser sair, eu saio. Mas esquece que o pecado te prende, que o pecado te aprisiona, que o pecado te destrói. E aí não consegue sair, porque muitas outras consequências já aconteceram. Quantas vezes um cônjuge decide trair, e aí fala assim, não, eu só vou ter um momento de prazer com outra pessoa, uma aventura amorosa, e aí vai. E aí começa, e não começa a se desvencilhar, não consegue sair, não consegue sair, não consegue sair, não consegue sair. Daqui a pouco a vida está destruída, o casamento está destruído. Isso quando não aparece uma criança, é ou não é verdade? Que aí o negócio lascou mesmo. Mas para Deus nada é impossível. Nós precisamos mudar a nossa mente, amém? E aí, o resto da história vai continuar dizendo que Saul chega para Davi e diz, então Davi, tudo bem. Você pode lutar contra esse gigante, mas você vai usar a minha armadura. E quantas vezes pessoas vão dizer para mim e para você, ó, você só vai vencer se você usar essa armadura, mas não é a armadura que Deus está dizendo para você usar, então não use. E aí, Saul vai, pega a armadura dele, coloca em Davi, Davi não consegue nem andar. Davi não consegue fazer nada. E ele diz, eu não quero essa armadura, eu quero o que Deus tem para mim. Ei, pessoas vão querer colocar armaduras em você, mas Deus está dizendo para você, pega essa armadura e joga no lixo, fica com o que eu tenho para você. Porque o que eu tenho para você é milagre. E estratégias satânicas, armaduras satânicas não são de Deus. Quantas vezes pessoas vêm dizer para você, dá um gelo no seu cônjuge. Isso é uma armadura de Deus? É uma armadura satânica para trazer destruição, porque muitas vezes essa pessoa que está dizendo para você dar um gelo é a que vai trair, é a que vai ser a outra. Eu tenho quase 20 anos de ministério, de gabinetes e gabinetes, e quantas vezes eu vi pessoas sendo destruídas no seu casamento por uma armadura que não pertencia a ela, mas deu ouvido a uma pessoa e não a Deus. Deus não te chamou para guerrear com armaduras do mundo. Deus não te chamou para guerrear com coisas que não são deles. Você só pode vencer e tornar um milagre na sua vida se você lutar com as armaduras de Deus. E aí Davi decide, eu não vou lutar com a sua armadura, Saul. Sabe por quê? Eu vou lutar com o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim, e o que Deus tem para você, é tornar pressão em oração. Transforme pressão em oração, e assim você vai vencer para a glória do Senhor, amém? E aí, o verso 47 diz, e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo. Mas não com espada e nem com lança, a batalha é do... E Ele entregará a vocês em nossas... Quando você decide colocar as armaduras de Deus, a palavra, a oração, uma vida de fé,
continuar sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, é Deus que entra na frente da tua batalha. E aí ele diz: Deus vai entrar na frente da minha batalha e vai mostrar para todos aqui que não é com espada, não é com o natural, mas é com o sobrenatural, o agir de Deus. E aí o verso 50 diz: assim Davi venceu o filisteu, assim Angélica venceu as adversidades da vida. Quem mais? Venceu as adversidades da vida, o gigante que queria te destruir, te prostrar, porque o gigante de Deus nasceu nessa noite, amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.